Agora eu vou passar a palavra para o nosso palestrante social. Que a paz de Jesus continue nos nossos corações. Deus é a inteligência suprema. É a consciência universal do mundo em que todos nós vivemos. É também uma espécie de útero cósmico, onde tudo se cria, tudo se mantém e tudo se transforma. Então Deus é o Criador, é o mantenedor e é o transformador de todos os seres, minerais, vegetais, animais, homens, anjos e arcanjos. O espírito imortal que somos nós é um andarilho do infinito, é um nômade do espaço, é um viajor incansável da eternidade, programado para crescer, para superar e para transcender todas as nossas dificuldades e voltar para Deus, que é a sua origem, que é o seu Criador, que é a sua fonte. No livro do Espírito Servidor, Leon Denis, ele afirma taxativamente que o Espírito dorme na pedra, sonha no vegetal, movimenta-se no animal e acorda no homem. E esse acordar no homem, segundo Kardec, no Gênesis, é quando o homem recebe o selo da humanidade, sai do reino animal e passa para o reino original, o reino do homem. E recebe na fonte o selo da humanidade. E junto com o selo da humanidade, o homem recebe dois atributos divinos: o livre-arbítrio e o pensamento contínuo. São com esses dois atributos divinos que nós vamos iniciar uma jornada hercúlea para a nossa iluminação, para a nossa volta à origem, a nossa volta para Deus, mais engrandecidos, mais robustecidos e iluminados. E no final dessa jornada é que ocorre o único milagre da natureza. É quando a mente divina se une de uma forma indescritível com a mente humana. E ao iniciar essa carreira evolutiva, que dura milênios e milênios, utilizando os dois atributos que já falamos, o pensamento contínuo e o livre-arbítrio, o homem passa a fixar no seu pensamento uma palavra mágica, uma palavra enigmática, e é o tema do nosso assunto da noite hoje, a felicidade. Todo o trabalho, toda a luta, todos os obstáculos, todas as dores, todos os sofrimentos, as decepções e as desilusões são pautadas por um único objetivo: conquistar a felicidade. Desde que o homem apareceu na Terra, não há um outro objetivo maior. E são encarregados todos os meios para conquistar a felicidade. Muitos empregam o poder, outros empregam o dinheiro, outros querem a saúde, outros querem a beleza. Não importa o motivo ou a causa. Todos estão atrás dessa palavra enigmática, dessa palavra secreta, que chama-se felicidade. Que é fugidia. Às vezes aparece e às vezes desaparece como por encanto. Porque estamos num mundo de provas e expiações. Não temos ainda condições de suportar os trancos que chegam até nós, as dores, os sofrimentos, as decepções, as desilusões que causam a nossa felicidade. Desde que adentrei no Espírito, quase 40 anos atrás, eu tenho uma curiosidade muito grande a respeito da felicidade. Consultei muitos autores, pensadores, filósofos, todos da sua época. Gosto muito dos autores ecléticos. Zé Luiz, Emmanuel, Cícero de Menezes, Eurico Caçador, Viana de Carvalho, Fulano Pires, Carlos de Itaçaí, Teorim da Murim,
Então eu sempre fui fã desses autores ecléticos, que eu estou um pouco esquecido, e eu procurei todos eles, e outros autores, filósofos, pensadores, algo que pudesse elucidar esses enigmas que envolvem a felicidade. E por incrível que pareça, fui encontrar na Bíblia, no Velho Testamento, com o rei Salomão. O rei Salomão foi um rei sábio, um rei médio. Deixou mais de 1000 provérbios, mais de 1000 cantares. E dentre os provérbios, 2 são dedicados à felicidade. No primeiro ele diz: a felicidade não é neste mundo, diz o rei Salomão. Mesmo que o homem tivesse todo o poder, todo o ouro, naquela época não tinha, toda a beleza e toda a saúde, diz o rei, ainda assim ele não seria completamente feliz. Eu achei um pouco estranho, mas analisando o nosso cotidiano, eu cheguei à conclusão que o rei estava certo. Mesmo com todos esses valores que eles possuíam, foi mais rico, foi mais saúde, mais dinheiro, e não conseguiu ser totalmente feliz. Eu descobri que ele tinha razão, porque analisando o nosso cotidiano, podemos ver o seguinte: compra-se um carro zero, o dono do carro é imensamente feliz. Traz o carro, coloca em frente à casa, chama os seus familiares, o carro está vendendo. Até o cãozinho vem, vê todo mundo feliz, abandona a causa, porque também está feliz, todo mundo feliz. Até a primeira batida, a primeira multa, o atraso da prestação. E aí surge a infelicidade. Casa-se a felicidade é total, o vestido da noiva é maravilhoso, o bolo é gostoso, o carro à porta esperando para a viagem, depois de mel, com as latinhas, tudo muito feliz. Mas a felicidade dura até a primeira briga, a segunda, a terceira, e depois o desquite, depois o divórcio. Família feliz, muitos componentes. Eu falo por mim, tenho 6 filhos e 2 netos. Mas se algum desses componentes do grupo familiar faltar através do final do morte, surge a infelicidade. Não estamos preparados ainda para suportar essa desilusão que nós temos com a morte, apesar de conhecermos que ela é uma ilusão, que é um sonho que se completa, é um estágio da vida. E depois da morte continuamos, a vida continua depois da morte, mais plena, mais ressoante, com muito mais condições de felicidade. Mas nós não temos ainda uma estrutura espiritual que nos dê condições de analisar isso friamente, questionar. Então sofremos muito com a perda dos nossos entes queridos, e aí surge a felicidade. Mas para que vocês possam ter uma ideia maior sobre a felicidade, eu vou contar uma história que minha mãe me contava quando eu tinha 10 anos. E tem um título interessante, preste atenção que essa história é muito interessante. A camisa do homem feliz. Minha mãe me contava que num reino muito distante, naquela época de reis, hoje parece que só tem a Inglaterra, o rei Pelé, e o rei do baralho, ele vai acabar tudo. Naquela época tinha muito reinado. E era um reinado muito bonito, um reinado pequeno, o rei era uma pessoa muito boa, tratava o seu povo muito bem, o povo adorava o rei. E eles viviam felizes, não havia problema nenhum, o povo feliz, cantarolando pelas ruas, assobiando. Não havia ainda dinheiro, esse que nós conhecemos. Havia um sistema de trocas, quem queria mais feijão trocava quem queria mais arroz, outro trocava pelo seguinte pedreiro, e viviam imensamente felizes. Até que certo dia, como sempre acontece, o rei adoeceu gravemente. E o pior, uma enfermidade de difícil cura e difícil perdão. Naquela época não existiam médicos, mas existiam os magnetizadores, os magos, os feiticeiros, as sibilas, as fadas, as bruxas. Chamaram todos aqueles especialistas e não conseguiram atinar com a enfermidade do rei. E ele definhava dia a dia, estava vacilante, doente. Sentou lá no fundo do quarto doutorado, não queria falar com ninguém, já não tinha alimentado, tinha emagrecido muito. E aquela doença do rei passou para o povo começou a dar cabisbaixo, ninguém mais sorria, ninguém mais cantava. E já esperava a morte do rei a qualquer momento, quando chega à porta do palácio
uma velhinha mendiga, aproximadamente 85 anos, quase arrastando aquele saco sujo, e falou com o guarda que estava na porta e não traz comida. Ele parou lá dentro do palácio, não traz comida. Aí era o água, café, mas depois que ela estava refastelada, com alimentação, água, café, ela perguntou, guarda, quem está vendo aqui nesse reino? Eu estive aqui há uns anos atrás, o pessoal era alegre, assobiava, agora está todo mundo jururu de cabeça baixa. O guarda olhou para um lado, olhou para o outro, pessoal, só não sabe, está maior. E contou a história do rei, da doença do rei. E ela soltou uma boca, eu posso curar o rei. Manda alguém lá dentro, diz lá para os ministros, que estão reunidos para saber quem vai substituir. Então, você para não substituir, não. Manda, tem uma senhora aqui que quer curar o rei. O guarda mandou alguém lá dentro, o primeiro-ministro comandava essa senhora da sua, o que ela vai poder fazer? Eles tiveram aqui todos especialistas. Consulta, não consulta, venceu a maioria, não, deixa ela entrar, só os 10 minutos. Aí deixaram a mentira entrar para examinar o rei. Ela entrou e foi naquele quarto dourado, bonito, e o rei também bonitinho, lá no canto do quarto, até a coroa já tinha passado a cabeça, estava chegando no pescoço, estava descendo a cabeça. E ela chegou, sentou-se ao lado do rei e começou a fazer um exame minucioso. Abriu a boca do rei, olhou a língua, assistiu as costas, pintou o pulmão, olhou os dedos, o pé, a mão, levou uma meia hora e depois ela soltou a boca. Levantou e disse, o rei não tem nada. Quase partiram nada. Como não tem nada, como está morrendo, eu só te não nada. A gente podia deixar a senhora entrar, deixamos a senhora entrar, a senhora entrou para dizer isso. Mas não, o rei só está muito infeliz. Pior ainda, que ele está bem feliz na situação dele. E a senhora, por favor, a senhora dá logo a folga. A gente não quer filosofia, não queremos um remédio para o nosso monarca. Aí disse, calma, eu vou dar. O rei precisa vestir, disse a camisa de um homem feliz. Eu falei, como funciona isso? É simples. Vocês precisam formar uma comissão, a CPI, é antiga, já, formar uma CPI e fazer um interrogatório das pessoas aqui, primeiro no palácio, depois na rua, se não for na rua, vão para os campos, procurar uma pessoa que esteja completamente feliz, não pode ter desejo, não pode reclamar de nada, está satisfeito de tudo. Se vocês acharem essa pessoa deverá doar, vender ou tomar a força da vida para que o rei vista, e seja feliz e cure essa enfermidade. E esse reunir que vai baixar a cabeça de todo mundo junto ali, o Pedro falou que você mole demais, já ganhou, foi ruim, aí se matou, largou todo mundo naquela confusão, se matou. E eles formaram logo, já estava 6, né, formou logo ali, vamos interrogar a partir do palácio. Foi só terminar de falar e ia passando o capitão da guarda, 32 anos, havia casado com a filha do rei, ganhou um casarão bonito, almoçaram, já estava junto com ele, tinha tudo bonitão, a esposa, a princesa de tinha tudo para ser, é o homem, é esse aqui, o capitão, se perguntou todo, o primeiro-ministro pegou dele, pois não, precisamos fazer umas perguntas para os senhores, pois não, as horas. O senhor é o capitão da guarda do rei, sim. Casou com a filha do rei, com a princesa, sim. Dará uma casa aqui, sim. E tem uma vida fácil, malvosa, sim. Salário alto, sim. Então o senhor é um homem muito feliz, não tem desejo. Não. Eu quero ser major, depois coronel, depois chegar ministro com vocês aí. É isso que não serve. Aí vamos consultar o cozinheiro real, que também tem mordomia, antes daquelas iguarias nós fizemos de ir para a mesa, o cozinheiro prova aquilo tudo, e ele era amigo do rei, o rei veio para casa dele. Vamos consultar o cozinheiro. O senhor é o cozinheiro real? Sim. Aí perguntaram aquelas coisas, o senhor tem desempenho, eu não aguento fazer esse tipo de vídeo, agora eu quero ser copeiro, tá vendo? Foi para o copeiro queria ser barbeiro, o barbeiro queria ser pedreiro, o pedreiro queria ser soldado, o soldado queria ser cabo, o cabo queria ser sargento. Aí vamos consultar na rua. Aí todo mundo desceu a escadaria, quando chegou na rua, tinha uma senhora, mas não tem mais isso, mas quem tem hoje de mudar o cabelo todo do lado dele, o cabelo redondinho, minha mãe fazia um feliz. Então com o cabelo do lado dele, essa é feliz. Mas, bom dia, senhora, bom dia, senhor ministro. Mas que cabelo lindo a senhora fez, meu filho, mas vou tirar, vou espichar amanhã.
Aí encontraram, estavam com o cabelo corrido, aí disse, eu vou fazer permanente ainda essa semana. Aí viu um adulto que não era da cidade, estava conhecido, aquele jeitão dele, o senhor é da roça, sim, o senhor da rural. O senhor está aqui na cidade, o senhor gosta? Não, eu quero vir para cá em definitivo, estou aqui uma vez por semana. Então aí começou, quem estava na cidade que ia para o campo, quem era do campo que ia para a cidade, não. Então resolveram ir para o campo, as pessoas são mais humildes, lá nós vamos encontrar isso. Mas ao chegar no campo, a comitiva também encontrou a mesma cantileira. Quem havia plantado arroz estava por isso, queria plantar feijão. Quem plantou feijão queria criar porco, quem criar porco queria criar gado, queria... Então, 5 longos anos foram decorridos e não havia encontrado o homem feliz para que ele vendesse, doasse, ou fosse tomar da força na sua camisa para que pudesse o rei vestir e curar a sua doença. Voltavam já para o palácio da comitiva, desanimados, desiludidos. Alguém já deve estar temor, não havia essa comunicação até hoje. Eles não sabiam o que estava acontecendo no palácio, até que chegaram a pequena coluna que dava para visitar o palácio, 200 metros. E entre o palácio e eles, o pastor, por ver, era uma tarde chuvosa, muito fria, abaixo de zero, e eles estavam com as capas reais, e o pastor estava com a capa de pelo carneiro, ele estava embora, uma segurando e a outra apacentando as ovelhas. E vendo a comitiva, soltou uma piada. Vamos consultar aquele pastor. Mas como consultar o pastor? Consultamos dentro do palácio, 5 anos seguidos, esse homem está no meio dessas ovelhas, inclusive está com odor, fede, o chuvoso, pela terra, o odor é bom, o cheiro é bom. E ele está com essa capa também mal cheirosa, descalço, com a cabeça na chuva. Não, consulta, e também era só 5 minutos, ele estava no carro, como a maioria venceu. Permitir a contragosto, bom dia, boa tarde, que chuva horrível. Não, chuva é maravilhosa. Se não fosse ela, é que as plantas iam nascer, que você ia para deixar, você falava meia hora. Mas o senhor deve ter incomodado comigo esse momento. Não, o meu pai foi pastor, meu avô, meu bisavô, minha família toda. O senhor não gostaria de falar, de mostrar o seu real, mas por que não o seu acaso? Não, eu não vou aqui, você foi aqui. E não vou perguntar, pergunta, uma meia hora que acertava tudo. É o homem. Aí mostraram para ele, o edital ali, dizia que quem fosse encontrar, vender, o senhor não, vou pagar muito bem pela sua casa. Não vendi nada. Então o senhor vai emprestar, também não, doar também não. Como ele não dava, não emprestava, ele dia, resolveram tomar a carteira dele à força. Seguraram 3 por trás e 3 arrancaram a capa. Quando arrancaram a capa, veio a grande surpresa. O homem da camisa feliz estava sem camisa. Só tinha a capa. E aí vem a moral da nossa historinha que a minha mãe me passava. Meu filho, a camisa do homem feliz é interna. Ela não é externa. Ela é tecida com os fios da experiência no campo da carne e no campo do espírito. Então a nossa felicidade não é automática, nunca será automática. Ela é gradativa, ela é automática. Ela precisa do nosso esforço. Ela precisa do nosso trabalho, da nossa luta. Ela precisa que nós possamos nos desligar do ódio, do rancor, do ressentimento, da raiva, da mentira, do ciúme. Se não fizermos isso, nunca seremos felizes. Não há a menor possibilidade. Isso é uma camisa que tem que ser tecida com esforço, com fé, com coragem, com determinação. E por incrível que pareça, a nossa felicidade não está conosco, ela está com os outros. Ela está com o nosso semelhante, ela está com o nosso próximo. O nosso próximo, o nosso semelhante, é a matéria-prima com a qual temos que trabalhar a fim de conseguir a nossa verdadeira felicidade. O livro Fonte Viva, o líder espiritual de Francisco Xavier Emmanuel, diz a respeito da felicidade. Diz o Emmanuel: quando conseguires plantar nos corações daqueles que disseram a alegria e a felicidade dos outros, eu gosto muito daquele feio, né? A felicidade dos outros que buscarão. Aonde quer que você esteja, aqui ou ali, a fim de implantar em definitivo a tua suprema. Então não seremos felizes enquanto nós estivermos dispostos a fazer a felicidade dos outros. Isso aí é para
aqui. Não podemos fugir desse liderança. E temos uma outra historinha que é real, não é uma história, é um fato real. Um companheiro nosso, presidente do grande centro, nós estamos sendo amigos de mais de 30 anos, se encarnou há 70 anos. E é muito comum, depois do desencargo do presidente do centro, de alguém que tira algum destaque da doutrina, aquela curiosidade a respeito das mensagens. Quando é que ele vai começar a se comunicar? As pessoas se preocupam muito com as comunicações dele. E depois de 7 meses começaram a aparecer algumas mensagens. Eu li todas elas, com grande destaque, comigo, já toquei a presença dos companheiros. E todo mundo queria saber. Então eu li umas 3 ou 4 comuns. E me disseram, mas, senhor, até agora eu só falou porque ele era comum, as pessoas ficam esperando coisas excepcionais. Os mortos somos nós que vamos para lá e não tem novidade nenhuma. Quem se comunica nas nossas sessões de perguntas são pessoas normais, nós estamos se perguntando. Aí o Chico é outra coisa, é um caso excepcional. Mas uma dessas mensagens me chamou a atenção. É quando ele diz a mensagem: eu agora mudei de quarto. Me colocaram no quarto mais amplo, mais arejado, e colocaram no meu quarto um aparelho de televisão. Eu vibrei, opa, tem televisão do outro lado. Então, um negócio assim, vibrei. Mas vibrei mais com a outra notícia. Mas não passam aqui os programas que passam, graças a Deus, estou livre dessa turma da tarde aí do estudo. Esse programa tem que ver aí, falando mal dos outros, explorando o século. Graças a Deus. Mas deve ter lá uma escola, deve ter o Chaves, o mundo animal. Isso aí, se tiver do lado, vai me aborrecer. Mas então, eu fiquei feliz, mas uma outra notícia melhor que essa ainda. É quando ele diz: no meu aparelho de TV, na tela, não tem programas. Só aparecem dezenas de pessoas sorrindo para mim e pontando o polegar para cima. E aí, na inocência dele, uma pessoa muito humilde, ele diz: mas eu não conheço essas pessoas. E eu escrevi embaixo, falei, cara, mas elas conhecem você. Então, o importante do lado da vida é você conhecer o teu trabalho que você fez aqui. E aí vem mais um dos motivos da felicidade. A felicidade do lado da vida são os laços fraternos, são os laços de amizade que construímos aqui, uns junto aos outros. É isso que dá felicidade. É isso que dá felicidade. Então, uma convivência pacífica, uma convivência ética, uma convivência social, é que vai nos dar condições de sermos felizes do outro lado. O trabalho é outro antídoto maravilhoso, é outro recurso maravilhoso para conseguirmos a nossa felicidade. Quem já está trabalhando em algum projeto altruístico, algum projeto em relação aos outros, aqui na casa, em outras casas, em algumas entidades de assistência, já está no caminho certo. O trabalho não só é a maior fonte de renda material, mas é também a maior fonte de renda espiritual. Então, quem está trabalhando já está, de alguma forma, conquistando a sua verdadeira felicidade. Então, a felicidade passa pelo trabalho, passa pelos laços fraternos de amizade, passa pela caridade. É outro, não é todo, cadê que você é caridade, não há salvação. A salvação que Kardec fala é figurada, é a felicidade. O de salvação é a felicidade, é a nossa felicidade, é a nossa iluminação. Passa pela caridade. Não a caridade comum que nós fazemos até por automatismo, você bate na porta, quando ele não quer dizer, eu disse que eu não estou em casa, eu garoto, não sabe que é o papai, mas não dizer que não está em casa. Aí estraga. Mas então a gente vai lá dar R$1 ou dar uma carinha para a pessoa ser igual, mas não é uma caridade real. A caridade real é aquela que é acompanhada da compaixão. Precisamos ajustar a compaixão aos nossos atos de caridade. Então, se for, por exemplo, a um hospital, a coluna do país, onde companheiros estão ali ainda, com os órgãos personagens, passando por dificuldade. Então, sentamos na cama do companheiro e levamos muitas coisas. Das coisas, às vezes, olha, eu teria isso também. Mas quando era no centro da Moré, a gente ia mensalmente uma visita. Então, a gente levava maçã, levava livro, dava uma série de coisas de presente para aqueles companheiros. Mas isso não é o suficiente. O ideal é que se sente ao lado, dê aqueles presentes e deseje, agora é mental, deseja ardentemente que ele se cure. Que
que eles possam ser ressocializados, que eles possam se reerguer e sair com os próprios pés. O mesmo na visita aos penitenciários, aqueles que estão atuando essas penas duríssimas, que se comprometeram diante da sociedade. Então temos que conversar com esse governo, não serve para nada. Conversa no cotidiano, mas pensa ardentemente que ele saia dali, que ele consiga se reerguer, que ele consiga se enquadrar na disciplina da penitenciária do presídio, possa conseguir sua liberdade dentro do presídio e depois voltar para a sociedade. É isso que nós precisamos desejar. É a única forma de acabar com a poluição mental na qual nós vivemos. Então, se não desejarmos bem para os outros, automaticamente nós estamos nos confortando com o mal. Então, desejarmos ardentemente que a pessoa se cure, que as pessoas se ressocializem, automaticamente nós estamos também conquistando a nossa felicidade. A felicidade passa pela paciência, passa pelo silêncio, passa pelo recolhimento, passa pela prece, passa pelo fundo do lar. O fundo do lar é uma asepsia mental, uma asepsia caseira. É uma faxina caseira que nós realizamos dentro do nosso lar. Eu tenho encontrado muitas pessoas que fazem o fundo do lar, mas algumas fazem de 2 em 2 vezes o mensal. Eu faço todos os dias, de manhã e à noite. Quem puder fazer 2 vezes, que faça 2 vezes. É muita vigilância, precisa ser constante. Jesus recomendou muito isso. Antes do Pedro pegar 3 vezes, ele já havia saído para orar no Monte das Oliveiras e voltou e encontrou os apóstolos vindo. E ele então recomendou, nem mesmo que eu saia do governo, vocês conseguem ficar vigilando. E aí o Pedro se encheu de elogios, eu amo, eu vou a qualquer lugar, eu faço qualquer lugar. Jesus não suportando mais aqueles altos, disse, olha, hoje antes de eu dar no canto, você me garante. Então muitas vezes nós fazemos assim, um retrato nosso favorável, esquecendo das nossas dificuldades. Temos muitas dificuldades em todos os campos, principalmente no campo espiritual. Eu costumo brincar, mas é verdade, as pessoas frequentam o centro, mas se tem uma trovoada, hoje não vai chover muito. Com certeza, a pessoa deixa de também, às vezes nem a chuva cai e a pessoa deixa de ir ao centro. Eu hoje ia trabalhar na mediunidade, não tinha uma linguiça, então para quem comeu, eu não sabia que ia trabalhar naquele dia. Então nós precisamos conter essa contenção, essa vigilância diária do nosso comportamento, da nossa alimentação, de tudo. É que vai nos trazer condições de alcançarmos a nossa felicidade. A doutrina nos dá condições perfeitas para que nós possamos alcançar a nossa felicidade. Não é a única opção, nós sabemos disso, mas é a única que vai depois da morte. As outras param na morte. A nossa vai além da morte. Esse além da morte é muito importante, porque continuamos a viver. O nosso primeiro livrinho, hoje estamos com 23, nosso primeiro livro da morte, uma das partes diz o seguinte: a morte diz para mim, eu sou uma estrada deserta e todos têm que percorrer. Depois do sono profundo, continuar a viver. Então continuamos a viver do outro lado. Olha, se continuamos a viver, é muito importante termos aqui um comportamento ético, um comportamento social, porque vamos continuar do outro lado. A vida não para, não há extinção, não há o aniquilamento. Então é muito importante. E a caridade entra para a nossa felicidade, é um fator também preponderante. A caridade pouco mais. Era o sábio. O sábio que havia herdado uma grande fortuna. Mas ele não se incomodava mais com dinheiro, se dedicava mais aos seus discos de música clássica, aos livros de ciência, matemática, podia, que ele tinha. E ele então o que ele fez? Passou toda a fortuna para o nome da sua esposa. Ele deu uma cooperação para que ela utilizasse aquela fortuna que ele havia herdado de parentes. E ele continuou com seus livros, com seus CDs, com música clássica, e ela é que dominava tudo, carro, valores, tudo. Ele queria alguma coisa, ele pedia para ela. Até que uma certa tarde, na casa de noite, chovia muito, estava quase escuro, frio, fazia muito frio, bateram a porta. Esse depois ele tinha saído, ele estava sozinho em casa, no casarão de porta. Ele foi atender a porta e era um mendigo. O mendigo estava em condições deploráveis, sujo, rasgado, macilento, parecia família, descalço. E depois de saudar o sábio, desfilou uma série de necessidades. Não conseguiu roupa seca, comida, água, café, meia, sapato. E depois que o senhor me arranjar tudo isso, o senhor me arranja algum dinheiro,
Porque eu não sou um mendigo real. Eu sou um mendigo que tenho casa, tenho família na cidade pequena, na cidade, e que vim para a cidade grande com aquela ilusão. Aliás, quase todos, a maior parte dos nossos mendigos não são mendigos reais. São companheiros que vêm do norte, do sul, para São Paulo e Rio, aquela ilusão de vão ficar ricos, e aqui deve estar hoje, amanhã, acaba estourando. Então o Sábio falou, olha, eu vou te arranjar tudo que você pediu, mas o dinheiro eu não tenho. Explicou que havia passado os valores. Falei, então depois você me arranja alguma coisa para me vender. Naquela época já tinha esse negócio de vender troço. Me arranja alguma coisa para me vender, para que eu possa comprar pelo menos uma roupa e a passagem, e chegar do jeito que eu estou aqui lá na casa, onde apareceu essa coisa. Devem estar aflitos com a minha ausência, porque nunca mais escrevi. O Sábio olhar dentro, pô, a comida, pô, o café, pô, depois que ele estava totalmente refastelado, uma capa de chuva para ele, ela é uma pessoa calorosa, da terra. Falou, agora eu vou lá dentro, ver se eu acho alguma coisa no quarto da minha mulher. Eu mesmo, ninguém vai comprar os meus livros e os meus CDs. Ele foi no quarto da esposa, mexe aqui, abriu esse escrivaninho, tinha um anel. Era um anel de brilhantes. Rapaz, o Sábio que não valia nada. Ele pegou aquele anel e levou lá e já estava escuro. Quando o mendigo falou, eu só achei esse anel. Quando o mendigo viu o anel, não tá bom, o anel. Despediu, foi embora. 2 horas depois, a esposa veio chegar em casa. Como ela sempre fazia, ela olhava tudo lá, abriu aquela escrivaninha e botou a foto do anel. Fulano, pois não, minha filha. Precioso, amoroso. Você viu aqui o anel que estava aqui nessa escrivaninha? Não está mais aqui, eu deixo ele sempre aqui. O Sábio não só vi, como dei para o mendigo. Ele contou a história do mendigo. Nossa, a mulher virou uma arara, ficou vermelha, deu um burro em cima da mesa. O quê? Você deu o anel de brilhante para o mendigo? Você é um louco. Vai atrás do mendigo e traga o anel de volta. Ele não era de brilhar, uma pessoa passiva, pegou uma capa, guarda-chuva e saiu. Andou uns 3, 4 quarteirões e viu lá umas marquises, vários deserdados da sorte, os papelões. Quando ele chegou perto, foi descobrir, não, até ele descobriu que era o quê? Estava tremendo de fim de medo. E o Sábio falou, você está me reconhecendo? Estou, senhor, o senhor é aquele senhor bondoso que me deu comida, deu café, deu roupa, deu sapato, e me deu aquela joia. Eu sei porque o senhor está aqui. O senhor veio atrás da joia. Mas não me bata, por favor, eu não vendi a joia. O Sábio então olhou para a esquerda, olhou para a direita, deu uma abaixadinha, cochichou no ouvido dele. Eu não vim apanhar a joia não, cara. Eu vim te dizer que ela vale $5.000. Não venda por dentro. E aí o Sábio confessou, olha, depois que eu fiz a primeira caridade, você confessou que queria voltar para os seus familiares, você cortou meu coração. Quando eu vi o anel, quando a minha esposa disse que valia $5.000, eu vi uma forma de você resolver completamente o seu trabalho. Venda essa joia, compre terno, compre presente para os seus familiares, chegue por cima. Não diga que foi mendigo, não. Chega antes que trabalhou, me sentiu saudade e resolveu voltar. Interessante isso. Então a gente vê ali que ele já havia feito a caridade, mas a segunda já não foi só a caridade, foi a compaixão. E é essa compaixão que vai nos levar ao ponto da felicidade. Não é bom a gente contar coisa da gente, não, mas uns 3 meses atrás eu consegui fazer isso com muita dificuldade. Estava chovendo muito e bateram a minha porta. Era o menino. E ele não pediu nada, ele só pediu uma embora. E ele? Eu dei ele R$5, mas vi que ele estava descalço, estava todo molhado. Então eu fui lá dentro com roupa de brechó. A roupa barata, todo brechó disso. Muito bom, roupa boa. Isso aqui é brechó, não tem vergonha de dizer R$2. E bem, comprei. Então eu fui lá, peguei umas 3 camisas, aí calça. Bom, você não vai botar a calça aqui não, a camisa você pode colocar. Eu peguei aqui as 2 jaquetas de couro, né? Não dei aquela que eu trouxe dos Estados Unidos, porque eu tive o exército americano, que é caríssimo, mas deu 8 napas para ele, cara, muito boa. Colocou aquela de napa e eu ajudei a colocar bem e colocou um sapato. Porque ele estava com dificuldade, estava na rua, estava bem atrofiado. Não, eu gostei no pé, eu coloquei a vez, nem eu acreditei que eu fiz aquilo, nem eu acreditei, mas foi algo muito bom. Mas depois eu senti uma felicidade interna, como se alguma coisa assim, sei lá, uma coisa muito gostosa. Então isso é muito difícil para cá, muito difícil. Mas eu consegui fazer isso. E fiquei muito feliz. Né? E eles são todos felizes ali com aquela jaqueta, lá, será que é verdade isso aqui?
Então é muito importante nós nos identificarmos com a caridade. Mas essa caridade não é só a caridade com os outros. A caridade para a nossa felicidade começa dentro dos nossos próprios lares, com os nossos familiares, com a nossa parentela familiar, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos netos. Quantos lares atualmente estão atravessando períodos de aversões, períodos de antipatias, mãe com problema com o filho com problema com o pai, irmão com problema com o irmão. Então precisamos sanar essas deficiências dentro dos nossos próprios lares, encontrarmos uma solução definitiva através da renúncia, através do silêncio. Muitas vezes falamos demais. Quando 2, 3 pessoas falam ao mesmo tempo, aí é um desastre. Não é à toa que Paulo diz em uma de suas cartas, que o homem seja tardio em falar e apressado em ouvir. Então precisamos sermos apressados para ouvir os outros e tardios para falar. Eu tinha uma dúvida sobre isso, mas depois que eu olhei no espelho que eu tenho só uma boca e 2 ouvidos, Deus quis dizer alguma coisa para isso. Então a nossa boca é terrível, é algo terrível. Trabalhei com assistidas no centro de coluna, há uns 7, 8 anos atrás. Então me deram 12 senhoras que recebiam bolsas, mas nós não vimos que elas recebiam um trabalho de educação, um trabalho de ressocialização e um trabalho de esclarecimento a respeito da doutrina, bem baixo, que era a parte mais fácil, e também sobre o cotidiano delas. E pelo menos 3 dessas assistidas chegavam sempre com o olho roxo, com o braço roxo, apanhado dos seus maridos, E eu procurei fazer uma enquete com elas, não, o que dizem pra gente, que a gente da delegacia, da parte, eu não tenho para onde ir, eu não posso largar, eu gosto dele. Então eu comecei a aplicar um ataque diferenciado. Então, você não vai brigar mais, você não vai na parte coisa nenhuma. Mas eu estou sofrendo com dor. No início você vai sofrer mais ainda. Como assim? Porque você vai resistir a tudo, você vai se transformar naquele saco de pancada dos lutadores, na panca o dia todo e não reage. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro, você tem que não falar. Se você não conseguir isso, eu peguei isso com uma história do Chico. Enche a boca com água e ele chega bravio, colérico, vociferando, xingando, não fale nada, fique com a boca cheia. Só depois que a fera acalmar é que você joga a água fora. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é se preparar, ir para casa, botar um vestido, botar um tamancão. Mas eu não tenho apanho emprestado para a vizinha, bota um tamancão, se prepara para receber a fera. Se ele for Flamengo, coloca a camisa do Flamengo no filho, com certeza, tem que agradar. Ele gosta de bife, gosta, mas tem que comprar carne de seguro, bata no bife até ficar macio. Vocês podem não acreditar, mas deu certo, deu certo. Não só pararam de agredir, como parece que 5 meses depois chegaram 2 deles. Pensaram, olhando aqui, eu fui para trás de uma coluna, você vem para cá, rapaz. Esse é meu esposo que eu te falei, era um que está aqui. Aí chegou para ele, senhor João, eu queria agradecer ao senhor, que o senhor melhorou a minha mulher, eu pensei, você foi que melhorou o seu canal. Você sempre foi maravilhoso. Pensando que se eu falasse era perigoso. Ia lá do bom duramento. E aí, esses 2 estão lá. É pedreiro, retrógrado, já estão integrados. Então, não adianta. E outro detalhe que eu estou pensando, é assim, a propiciar uma violência. Precisamos afastar na nossa mente todo tipo de violência, se quiser, da felicidade. Primeiro, a violência física, que é a pior, a da agressão. Depois, a violência verbal, aquela que vai através da boca. A violência escrita, pessoas que escrevem cartas terríveis, escrevem bilhetes. E depois a violência mental, através do pensamento da pessoa. Não fala, não escreve, mas pensa. Fica pensando mal. E os nossos pensamentos têm vida. Com certeza tem vida. O homem, na realidade, é uma usina de forças. Todos nós somos uma usina de forças. E estamos ajustados a bilhões de usinas que são os nossos semelhantes. Numa troca constante de energia. Vive melhor quem troca energia pura, com certeza. Se trocarmos energias deterioradas, se trocarmos energias negativas, vamos receber de volta o mesmo tipo de energia. Então precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos.
com os nossos sentimentos, com os nossos exemplos, com as nossas palavras, e temos que ter cuidado com aquilo que estamos fazendo, com aquilo que estamos direcionando para os outros. Jesus fala sobre isso de uma forma muito simples. Quando se fala muito simples, as pessoas preferem entender. Se eu tivesse falado de uma forma sofisticada, talvez os filósofos que se dizem da sabedoria tivessem interpretado. Mas ele disse de uma forma tão simples que até hoje não se deu um entendimento maior. Ele afirma logo no início, quando ele começa a pregar o seu evangelho, ele diz: vós sois o sal da terra, se referindo à humanidade. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, sem gosto, ele não poderá salgar. Por que Jesus utilizou a figura do sal cozido? Porque é uma substância mais barata, uma substância simples, mas que modifica as outras substâncias para melhor. Na cozinha, sem o sal, praticamente você não tem nada. O arroz leva o sal, a carne leva o sal, o feijão leva o sal. Eu coloco até no café comigo. Eu vim para cá todo o café comigo. Para tirar o doce, eu boto o adoçante e fica muito esquisito. E você bota uma pitadinha de sal para acalentar o mingau, também eu boto sal. Então o sal modifica as outras substâncias para melhor. E é isso que Jesus quer de nós. Jesus quer que a nossa palavra, o nosso sentimento, o nosso pensamento, os nossos exemplos possam modificar as pessoas para melhor. Que possamos dar para os outros aquilo que tivemos de melhor para receber de volta também o que as pessoas tiveram de melhor. Então essa troca incessante de Deus precisa ser uma troca ética, uma troca social, uma troca espiritual. E nem sempre fazemos isso, nem mesmo temos próprios hábitos. Existem aversões, existe antipatia, fardas mentais, ironia, esposa irônica, esposa irônica com o esposo. Basta queimar um arroz, esse arroz de hoje, hein? Pelo amor de Deus, ninguém suporta nem a esposa que estava preparada de hoje, respondeu: por que você não faz? Aí, meu filho, começa tudo, aí o negócio estão precisando calar, fazer silêncio. Eu lá em casa, quando a esposa começa a falar muito, eu pego tá. Você vai me responder ou não? Tá. É a única maneira, que eu aprendi com o tempo. Não é muito difícil. Antes de vir para cá, eu estava pensando no rei Salomão. Foi brincadeira, né? O rei Salomão teve 1000 mulheres. Meu Deus, 1000 mulheres, nada da vida. 700 mulheres princesas e 300 mulheres concubinas. E eu vinha pensando o seguinte, dentro do ônibus: meu Deus, eu só tenho uma, meu cheque azul já está branco. E o meu contra-cheque é contra mim, não tem mais nada a favor. Ele conviu de eu ter passado o maior sufoco. Então nós precisamos entender o seguinte: que a vida para nós aqui não é tão difícil como pensamos. Com certeza não. A felicidade também deve ser buscada nas pequenas coisas. Às vezes buscamos a felicidade em coisas grandes, coisas que não temos condições de alcançar. Os nossos desejos, o nosso desejo é uma ordem, mas essa ordem não pode ser uma ordem possível. Ela precisa ser uma ordem possível. Tudo aquilo que desejamos pode acontecer, mas deve acontecer para o nosso bem e para o bem dos outros. Não podemos invadir fronteiras alheias, outra coisa que traz infelicidade, invadir fronteiras alheias. Entrar no domínio dos outros. Então precisamos cuidar da nossa própria vida, ter uma vida pacata, uma vida simples, uma vida ética, e aguardar a surpresa do tempo. O tempo é que vai dizer se fizemos o certo ou errado, se vai dar isso aqui. Sem esse medo do mundo espiritual, terminando uma palestra semana retrasada no Unidade de Amor, sobre a morte, e uma senhora me abordou no final: tá, senhor João, estou com muito medo que eu vou encontrar o outro lado. Eu disse: a senhora não quer ter medo, porque a senhora vai levar. Porque Deus não seria sumamente bom, sumamente justo, se preparasse armadilhas para a gente, tá? Já não basta isso que nós temos aqui. Então nós levamos essas armadilhas, nós levamos esses obstáculos. Cada um leva para o outro lado da vida o céu ou o inferno que construiu dentro de si mesmo. Diuturnamente estamos construindo a nossa felicidade ou a nossa felicidade. A parte positiva ou a parte negativa.
Mas a doutrina espírita nos ensina uma forma fácil de conseguir essa parte positiva. Andar na linha. É muito interessante, né? A parte ética que Kardec recomenda em todos os livros da meditação, para que nós possamos ser felizes, né? Sermos sóbrios, sem estar preocupados com o que vai acontecer amanhã. Basta o dia de hoje. Outro detalhe interessante é o passado. Não podemos nos preocupar com o passado. Traz a felicidade, com certeza. Temos que trabalhar firme no presente, e o nosso presente vitorioso de hoje vai inibir as lutas do passado, vai apagar as nossas faltas do passado e vai nos dar condições de desejarmos um futuro promissor, aonde nos aguarda a eternidade. Mas isso não deve ocorrer de uma hora para outra. Talvez esse seja o ponto forte da doutrina espírita. A doutrina espírita não aponta com a negatividade, não aponta com o automatismo, não aponta com o milagre. Nunca teremos à nossa frente essas três vertentes: o automatismo, a gratuidade e o milagre. Temos que acreditar no trabalho, temos que acreditar na fé, na esperança, na determinação, na força de vontade e na ideia hercúlea de seguir Jesus sempre. Jesus é o nosso corretor de posições, é o sol das nossas almas, é a nossa diretriz espiritual, é uma bússola cuja agulha aponta para Deus. E foi Ele que se colocou à nossa disposição: vinde a mim todos aqueles que se encontram cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É como se Ele dissesse: vinde a mim todos aqueles que procuram, que buscam a felicidade, e eu os ajudarei a encontrar. Então Jesus é o nosso guia que vai nos ajudar nessa jornada na busca da nossa felicidade. E Ele não exige praticamente quase nada de nós, muito pouco. Só que possamos ser bons. Eu até brinco, às vezes, na verdade, para ser feliz basta ser bom. Então as pessoas que são boas não precisam temer nada. O mesmo eu digo sobre a morte só é ruim para quem é ruim. Quando eu faço palestra sobre a morte, no final eu deixo essa frase. Se a pessoa não ouviu durante a palestra, basta guardar essa frase e já ganhou tudo. A morte só é ruim para quem é ruim. Pessoas boas não precisam temer a morte. Vão adormecer e acordar do outro lado. E ali terá uma paz dos seus familiares, dos seus entes queridos, das pessoas com quem conviveu pacificamente. Mas não podemos ter ilusão. O companheiro da minha rua: calma, quando eu morrer eu quero ver se eu encontro Jesus, ou então o Francisco Cândido Xavier. E você encontrar minha mãe, está de bom tamanho. Com certeza, isso eu vou encontrar, porque ela já vem aparecendo para mim algumas vezes. Então, se eu encontrar o vovô Geraldo, essa pessoa maravilhosa, que me acalentou meus 9 vezes no seu Deus, que me deu a vida, que cuidou de mim, e que já me falou em sonho que está satisfeito com pequenos esforços que estão fazendo. Então isso é possível. Nós não podemos acalentar sonhos imaginários. Do outro lado da vida, a hierarquia é espiritual. Eu costumo dizer brincando, mas é verdade: quem não se comunicou com o Chico aqui, quem não estava lá em Petropol, depois do Uberaba, só não viu, não falou o Chico, quem não quis. Não era proibido, era só pegar um ônibus. Mas lá em cima tu pode pegar qualquer ônibus, qualquer avião, qualquer jato, é ruim de encontrar o Chico. Mas não é porque ele não quer, não, porque ele vibra com uma força muito maior do que a nossa. A vibração do Chico é uma vibração muito forte, é muita energia. Nós não temos condições de nos aproximar deles, como não temos condições de aproximar de uma fogueira, acreditando em vai até um ponto que o corpo não dá mais. Então, o problema do Chico é luz. Nós não temos condições ainda de suportar a luz. A menos que eles fazem com essa borboleta de fortuna, que roda em volta da luz e acaba se queimando. Da luz, roda a luz, cai e morta, porque a luz é muito intensa, muito forte, e elas não conseguem resistir ao calor da luz. Então nós precisamos conquistar a nossa própria luz. E isso se faz com trabalho. Estamos aqui para isso. Na medida que seguimos os ditamos da doutrina espírita, na medida que seguimos Jesus,
Na medida que nos esforçamos para melhorar o nosso rendimento, para nos livrar dos vícios, dos desejos, das paixões, aí nós estamos no caminho certo e vamos alcançar a nossa maturidade espiritual. A vida é um eterno processo de escolhas. Escolhemos todos os dias com a única finalidade: alcançar a nossa libertação espiritual, alcançar a nossa felicidade. Escolhemos todos os dias. E vive melhor e é feliz quem aprende a escolher. Muita alegria, muita paz, muita desejo.